Sinistro vendaval. Para você que não me conhece, meu nome é Targino Elton. Eu trabalho há 10 anos dentro da área de seguros e muito tempo também vinculado a bancos. Eu vou mostrar para vocês alguns procedimentos em casos de sinistro. Hoje eu vou falar exclusivo de sinistro de vendaval. Período de chuva, muito comum isso acontecer. Para você que não sabe, só é considerado vendaval a partir de 75 km por hora. Se você está sofrendo na sua cidade uma chuva muito forte, um temporal, e ele possui ventos a partir de 75 km por hora, esse evento já é considerado um sinistro de vendaval. Eu vou explicar nesse vídeo alguns procedimentos do que fazer, como fazer, para se acontecer na sua empresa, você já vai saber o que fazer, na sua residência também, se você tem seguro residencial, como você deve fazer para poder adiantar seu lado. Afinal, todo tipo de sinistro nessa área normalmente são demorados, são longos, por causa da quantidade de documentos e a dificuldade que é. Alguns corretores às vezes não sabem explicar isso muito bem, então eu vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Aviso de sinistro. O que é isso? Aviso é uma comunicação. Você vai dizer o que aconteceu para o seu corretor. Existem dados que são extremamente importantes, como data e hora. O temporal aconteceu hoje, 14 de fevereiro, por volta das 20 horas. Ele iniciou e foi durante toda a madrugada. Beleza, você acabou de dizer uma data, você acabou de dizer uma hora. Aí você tem que também dizer o local. Afinal, você pode ser uma empresa que tem muitos locais, são muito seguros, você tem que especificar o local de risco. Ou então você pode ser uma empresa só, você só diz que o endereço, mas você tem que informar o endereço completo, porque será feita uma vistoria também no local. Então, junto com esse endereço, você também vai dar uma descrição completa. O que seria isso? Você vai dizer tudo o que danificou na sua estrutura. O temporal quebrou 5 telhas. Essa telha causou vazamento dentro das unidades da minha sala, danificou tais móveis, danificou o gesso, fez a estrutura de ferro ruir. Tudo que for danificado dentro da sua estrutura, dentro dos seus utensílios, precisam ser especificados de forma bem detalhada, porque isso vai ser analisado. Outro ponto importante são boletim de ocorrência. Todo tipo de evento é necessário fazer um boletim de ocorrência. Dependendo da situação, é necessário fazer um laudo do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil, porque tudo que abala a estrutura precisa de liberação depois da Defesa Civil, que ela pode condenar ou pode mandar você simplesmente restaurar. Então precisa disso. E já pede logo também o relatório do INMEP, porque você vai precisar especificar como que foi a chuva, a quantidade de milímetros que aconteceu, a velocidade do vento para poder enquadrar corretamente no vendaval ou não, ou se vai ser simplesmente um alagamento, por exemplo, para poder fazer essa diferenciação. Sempre bom, tudo que você for fazer, faça uma carta em papel timbrado para enviar para o seu corretor. A partir do momento que você deixa uma carta em papel timbrado informando tudo, você está dando credibilidade à sua informação e vai mostrar isso para a seguradora e vai deixar ela mais fácil para poder analisar os documentos. Feito isso, já comunicou o sinistro, já disse o que aconteceu, você já pode fazer algumas coisas sem nem sequer precisar falar com o seu corretor. Você só comunica a ele. Aconteceu o sinistro. Agora, começa a fazer um levantamento de todas essas perdas. Tudo que danificou, tudo que vai precisar ser consertado. Danificou 8 computadores. Ok, a água danificou os computadores. Chama um técnico, manda ele fazer uma avaliação nesses computadores. Veja se eles vão precisar ser restaurados ou se eles vão precisar ser trocados. Vai precisar de um laudo técnico para isso. Feito o laudo, já pega um orçamento de reparação ou de troca. Você vai precisar do orçamento também. É recomendado fazer 3. Mas, por exemplo, essa semana eu tive um caso de um incidente na região de Varginha. Por exemplo, o vendaval lá foi tão forte que atacou praticamente a cidade inteira. Então, os prestadores de serviço estavam precisando de serviço, podemos dizer assim.
Você imagina uma loja de informática que ela faria, por exemplo, um laudo de informática, só que danificou tudo dela. Então, ela estava precisando de contratar uma empresa para poder fazer a parte dessa parte para ela. Então, não deu para conseguir nem 2 orçamentos. Teve empresas que teve 20 cidades que eram muito longe, simplesmente para fazer um orçamento para esse tal, para esse evento que eu estou citando. Então, a gente pleiteou para a seguradora um orçamento só, por causa da dificuldade. E, nesse caso, possivelmente ela vai ter que acatar. Porque não é questão de má fé do cliente. Foi a necessidade. É algo urgente, é algo que não pode ficar exposto. Ele não pode esperar, por exemplo, 30, 40 dias para poder fazer um orçamento. É algo emergencial, então foi feito um orçamento, já está sendo feito o serviço e depois vai ser pleiteado com a seguradora isso. Então, cada caso sempre é um caso. Recomendado você fazer a sua parte. Não conseguiu? Informa seu corretor direitinho, explica para ele tudo o que aconteceu, faça carta em papel timbrado explicando por que você não tá sendo feito aquilo que está sendo pedido. É uma forma dele poder te defender. Feito o orçamento, fez o levantamento das perdas e fez os laudos técnicos, o menor preço dos orçamentos você já pode autorizar de cara, porque é isso que a seguradora vai fazer. Se os seus computadores, você precisa de 8 computadores, e você receber um orçamento de 1.000, um de 1.200 e um de 1.300, não tenha dúvida, ela vai mandar os de 1.000. Então, você já pode fazer a compra dos 8 aparelhos, com base no seu orçamento. Você vai enviar orçamento e nota fiscal para o seu corretor para ele já te mandar um reembolso. Porque todo tipo de sinistro de ramos elementares ele é feito por reembolso. Você vai ter que fazer o serviço, você vai pagar e a seguradora vai te reembolsar depois. Indo um pouco mais para frente. Documentos que são básicos para qualquer sinistro. Cartão de CNPJ. Um aviso de sinistro, que pode ser uma carta em papel timbrado comunicando com aqueles primeiros dados que eu mencionei, data, hora, local e uma descrição do que ocorreu, do que danificou. Existe também a declaração de inexistência de outros seguros. O que é isso? Algumas seguradoras, eles não permitem que você tenha 2 seguros para o mesmo local, vamos pôr assim. Se o seu local custa 100 milhões, você tem que ter uma apólice de 100 milhões. Você não pode ter 2 apólices de 50 milhões. Inclusive, se ela descobrir, ela pode até cancelar. Mas existem casos e casos. Isso é algo que também é negociado. Isso é algo que eu vou falar mais na frente. Mas, para não ter, alguns seguradores já pedem essa declaração, justamente para dizer se você tem uma apólice só ou se você tem 2 apólices para o mesmo local. E isso é obrigatório. Reclamação formal de prejuízos. O que é a reclamação? Você fez o levantamento de tudo que você perdeu. A reclamação é o levantamento, os orçamentos e a nota fiscal. É tudo o que danificou e quanto vai custar. Com base nessa reclamação que você vai receber. O que você coloca lá, o valor que der essa reclamação, com os orçamentos e as notas fiscais, é aquilo que a seguradora vai te reembolsar após o sinistro. Também existe a autorização de pagamento. É um formulário específico da seguradora. É onde você vai preencher seus dados, inclusive dados bancários da empresa, para poder receber a sua indenização. Cada seguradora tem o seu tipo de formulário para aviso de sinistro, para autorização de pagamento. Outra coisa importante são você comprovar a existência de bens. Se danificou o computador, ok. Quanto tempo que esse computador está com você? Se ele tiver muitos anos, por exemplo, acima de 2 anos, 2, 3, 4, 5 anos, ele vai sofrer depreciação. E isso não é algo que a seguradora está de má fé comigo. Não, como é que eu vou explicar? Isso é algo contábil, realmente. Todo bem, ele deprecia e a seguradora também faz isso. Então ela nunca vai te pagar aquilo que você pagou real. É o valor mais a depreciação. Às vezes você comprou um computador de 5 mil reais, que hoje ele não vale nem 1.000. Você vai receber os 1.000, que é o valor que ele vale, porque ele depreciou. Então, precisa ter o documento contábil mencionando
todos os equipamentos. Você tem que provar que aqueles equipamentos realmente eram seus. Se foram de terceiros, por que eles estavam com você, por que estão relacionados lá, você vai ter que provar isso tudo. E é algo que a seguradora cobra por lei, por exemplo, porque para evitar sonegação de lavagem de dinheiro, não é nem sonegação, evitar lavagem de dinheiro, porque pode ser pessoas que possam agir de má fé. Ah, eu tinha 10 computadores, o cara não tinha nem 2. Aí o valor dos 8 computadores ele vai reembolsar para o bolso dele. Isso é crime. Para prevenir lavagem de dinheiro, precisa ter. É um processo amarrado, é um processo burocrático, mas é justamente para prevenir isso. E toda seguradora age dessa forma. Todo processo de sinistro ele possui o período de análise de 30 dias. Você entregou a documentação inteira, não está faltando mais nada? Em 30 dias úteis, a seguradora tem para analisar essa documentação e te pagar. Existem seguradoras que fazem bem antes? Sim, existem. Existem seguradoras que fazem mais tempo? Sim, também existem. E pode ocorrer dela, por exemplo, pedir outro documento. Aquilo que ela cobrou não foi satisfatório. Ela achou necessário pedir outro documento. Você vai enviar o documento e ali passa a contar novamente os 30 dias. Algumas seguradoras quando pedem documentos complementar, ela chega a ser até mais rápido. Ela não pede exatamente os 30 dias para concluir não, porque ela já fez uma análise e só estava faltando aquele documento para poder concluir. Mas o prazo dela é até 30 dias. Então, se ela demorar 30 dias depois de um documento complementar, ela não está errada. Mas muitas seguradoras não fazem isso, porque elas já adiantaram o processo analisando, então é só finalizar. Ok? Depois eu irei postar outros vídeos explicando também outros tipos de procedimentos e outros sinistros para poder ajudar vocês aí. É sempre bom compartilhar um pouco de conhecimento e assim, se você sofrer esse tipo de danos na sua empresa, você já vai saber pelo menos o que fazer, te adiantar um pouco, porque é um processo chato, garanto para vocês, são 10 anos fazendo isso. É muita documentação e às vezes dá dor de cabeça, o cara pensa até em desistir. Tem muito cliente que quando a indenização é pequena, ele não resolve nem acionar o seguro porque é burocrático. Mas tô te dando aí pelo menos uma palhinha aí de como fazer as coisas mais fáceis para poder adiantar a sua vida. Beleza? Fica com Deus.